Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de abril, celebramos São Francisco de Paula. Tiago era um simples lavrador que extraía o campo, o sustento da família. Muito católico, tinha o costume de rezar enquanto trabalhava, fazia seguidos jejuns, penitências e praticava boas obras. Sua esposa chamava-se Viena e, como ele era uma pessoa boa, virtuosa, e o acompanhava nos preceitos religiosos. Demoraram a ter um filho, tanto que pediram a São Francisco de Assis, pela intercessão da graça, de terem uma criança, cuja vida seria entregue ao serviço de Deus, se essa fosse sua vontade. E foi o que aconteceu. No dia 27 de março de 1416, nasceu um menino que recebeu o nome de Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis. Aos 11 anos, Francisco foi viver no convento dos franciscanos de Paula. 2 anos depois vestiu o hábito, mas teve de retornar para a família, pois estava com uma grave enfermidade nos olhos. Junto com seus pais, pediu para que São Francisco de Assis o ajudasse a ficar curado. Como agradecimento pela graça concedida, a família seguiu em peregrinação para o Santuário de Assis e depois a Roma. Nessa viagem, Francisco recebeu a intuição de tornar-se um eremita. Assim, aos 13 anos, foi dedicar-se à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Viveu por 5 anos alimentando-se de ervas silvestres e água, dormindo no chão, tendo como travesseiro uma pedra. Foi encontrado por um caçador que teve seu ferimento curado ao toque das mãos de Francisco, que o acolheu ao vê-lo ferido. Depois disso, começou a receber vários discípulos desejosos de seguir seu exemplo de vida dedicada a Deus. Logo, Francisco de Paula, como era chamado, estava à frente de uma grande comunidade religiosa. Fundou primeiro um mosteiro e com isso consolidou uma nova ordem religiosa. Aqui deu o nome de Irmãos Mínimos. As regras foram elaboradas por ele mesmo. Seu lema era Quaresma Perpétua, o que significava observância do rigor da penitência, do jejum e da oração contemplativa durante o ano todo, seguido de caridade e aos mais necessitados e a todos que recorressem a eles. Milhares de homens decidiram abandonar a vida do mundo e foram para o mosteiro de Francisco de Paula. Por isso teve de fundar muitos outros. A fama de seus dons de cura, prodígios e profecia chegou ao Vaticano. E o Papa Paulo II resolveu mandar um comissário pessoalmente para averiguar se as informações estavam corretas. E elas estavam. Constatou-se que Francisco de Paula era portador de todos esses dons. Ele previu a tomada de Constantinopla pelos turcos, muitos anos antes que fosse sequer cogitada, assim como a queda de Otranto de sua conquista pelos cristãos. Diz a tradição que os poderosos da época tinham receio de
suas palavras proféticas. Por isso, sempre que Francisco solicitava ajuda para suas obras de caridade, era prontamente atendido. Quando não o era, ele dizia que não deviam esquecer que Jesus dissera que depois da morte eles seriam inquiridos sobre o tipo de administração que fizeram aqui na terra. E só essa lembrança era bastante para receber o que havia pedido para os pobres. Depois, o Papa Sisto IV mandou que Francisco de Paula fosse à França, pois o rei Luís XI estava muito doente e desejava preparar-se para a morte ao lado do famoso monge. A conversão do rei foi extraordinária. Antes de morrer, restabeleceu a paz com a Inglaterra e com a Espanha e nomeou Francisco de Paula diretor espiritual do seu filho, o futuro Carlos VIII, rei da França. Francisco de Paula teve a felicidade de ver a Ordem dos Irmãos Mínimos aprovada pela Santa Sé em 1506. Ele morreu aos 91 anos de idade no dia 2 de abril de 1507, na cidade francesa de Plessis-les-Tours, onde havia fundado outro mosteiro. A fama de sua santidade só se fez aumentar, tanto que 12 anos depois, em 1519, o Papa Leão X autorizou o culto de São Francisco de Paula, cuja festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. São Francisco de Paula, rogai por nós.